Olá, meu povo. Professor Vicente com uma aula importantíssima, que é a aula de crise entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Essa pré-aula, ela antecede a Segunda Guerra, já que a gente já viu a Primeira Guerra Mundial, e trata de dois assuntos importantíssimos, que são a crise 29 e o aparecimento do totalitarismo na Europa, baseados no nazismo e no fascismo. Vejam, após a Primeira Guerra Mundial, a Europa esfacelada, os americanos com uma transformação econômica muito grande, porque os americanos passaram de devedores dos países europeus, tá certo, a, na realidade, credores da maioria das nações, principalmente aquelas que estavam envolvidas com a Primeira Guerra Mundial. Você pode perguntar, mas prof, veja, os americanos, eles não entraram ao lado da França e da Inglaterra? Claro que sim, mas para proteger, não se esqueçam disso, para proteger os investimentos que tinham sido feitos, tá certo? No decorrer da guerra, dos banqueiros americanos que emprestaram dinheiro aos governos da França e da Inglaterra. Então, como em 17 a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial e os alemães ganham na frente oriental, olha, uma paura generalizada, né, alimentou a cabecinha dos grandes empresários, dos grandes banqueiros norte-americanos. Então uma campanha muito grande foi feita para que os americanos entrassem na Primeira Guerra Mundial, coisa que acontece, obviamente, no final de 17, quando eles declaram guerra à Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e entram na guerra efetivamente a partir de 18, o que obviamente desequilibra as forças da Primeira Guerra Mundial, dando a vitória à Entente, ou seja, dando a vitória à França e à Inglaterra, com uma participação grande dos Estados Unidos no final da Primeira Guerra Mundial. Isso teve consequências econômicas muitas, porque vejam, a Europa estava esfacelada. Então, quem é que vai produzir para o mundo nesse momento? Certo? Os americanos. Então, quando os americanos começam a produzir industrialmente para boa parte do mundo, não se esqueçam que os países mais industrializados nesse momento eram os países europeus. Apesar de pós-revolução Meiji, tá certo? O Japão também entrava na era, né, industrial após a revolução Meiji e a sua, né, efetiva industrialização, porém, os países mais efetivos na produção industrial ainda eram os países europeus. Pensem comigo, a Europa esfacelada, os americanos bombando em termos de produção industrial. Então, obviamente, vai surgir a ideia do American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano. Produza, produza, consuma, produza mais, produza mais. Os governos americanos, eles tinham uma postura econômica baseada no liberalismo pleno. Havia pouquíssima ou quase nenhuma interferência do governo americano no setor produtivo. Então, cada vez mais, cada ano que passava, certo? Os americanos iam aumentando a sua produção. Paralelamente, né, vamos pegar aí os anos 20, paralelamente a essa, né, produção maior americana, a produção europeia vai se recuperando, o que obviamente vai levar à famosíssima crise de 1929 e em outubro a queda, certo, da Bolsa de Valores em Nova York, o que arruína toda a produção ao redor do mundo. O setor capitalista é praticamente todo ele arrasado, começando pelos Estados Unidos e se espalhando, né,
como uma erva daninha no mundo capitalista. O único país que não é atingido pela crise 29 é exatamente a União Soviética. Por quê? Porque em 1928, Stalin, já no poder há 4 anos, né, modifica a NEP, que foi criada pelo presidente, né, Lenin, e planifica a economia soviética, os famosos planos quinquenais. Tá certo? Então atinge o mundo capitalista todinho, menos a União Soviética, o que faz com que muitos países comecem a olhar para a União Soviética de forma diferente, até por conta da questão econômica. Beleza? Vamos lembrar um pouquinho da questão do crack da Bolsa de Nova York? Veja, havia uma produtividade muito grande. Essa produtividade ela não tinha freio do governo norte-americano, até por conta, lembre-se, do liberalismo pleno. Só que, vamos imaginar o seguinte, a produção maior com vendas interna e externa principalmente para a Europa. A economia europeia, aos pouquinhos, começa a se recuperar e compra menos. O parque industrial europeu, quanto mais produzia, menos se comprava dos Estados Unidos, o que leva a uma reação em cadeia. Veja, a produtividade, ela encalha, começa a se vender menos, só que, lembre-se, a venda é menor, não a produção. Então, como vai ter produção que sobra, o excedente da produção, então, obviamente, não se podia... em determinado momento dos anos 20, lá para 25, 26, não se produzia mais tanto. Então, o que estava no estoque era vendido. Só que, obviamente, tinha a questão do empregado, do operário, que era demitido. Esse operário que era demitido, ele não consumia internamente, o que aumentava a crise. Então, obviamente, foi o quê? Foi uma, bola de neve. O fechamento de bancos e de indústria, tá certo? A queda na produção e o comércio cada vez menor, o que vai fazer com que mais de 30 mil indústrias e bancos ao redor dos Estados Unidos comecem a quebrar e, obviamente, o desemprego em massa. No final dos anos 20 e início dos anos 30, os americanos vão ter o que a gente chama de Grande Depressão, certo? Ou Depressão Americana. Essa depressão, ela vai, além do desemprego, da angústia, obviamente vai ter uma onda de suicídio muito forte nos Estados Unidos por conta, tá certo? De um cara, imagina, ter 1 mês, 2 meses antes da crise, ser um magnata e de repente perder tudo. Obviamente, alguns ganharam. Em toda a crise, em todas elas do sistema capitalista, tá certo? Vai ter sempre alguém que vai ganhar algo ao redor da crise, certo? Mas, basicamente, a crise acaba com o setor produtivo e com a economia norte-americana e, paralelamente, com a economia, tá certo? Capitalista ao redor do mundo. Inclusive o Brasil é atingido por conta da questão do café. O Brasil, óbvio, tá certo? Fazia a sua maior venda do café aos Estados Unidos. Praticamente 50% do nosso café era vendido para lá. Então, imagina, a crise foi tão grande em 29 que em 30, tá certo? A economia cafeira cai tanto que cria-se uma crise política que leva ao fim da oligarquia do café com leite, certo? E, obviamente, abre espaço para Getúlio assumir o poder através de um golpe dado em 1930. Vê, como os Estados Unidos, como o governo americano começa a se recuperar da crise. Claro que aí vem as ideias do economista inglês John Maynard Keynes, tá certo? E, claro, não é? Vem também a atuação do Estado. Vejam, antes um Estado que não se intrometia, que não dava pitaco de jeito nenhum, intervia de jeito nenhum na economia, não tinha mais como. Era ter uma intervenção
forte do Estado nesse momento para que a economia se recuperasse. O presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, vai entender que a postura liberal ela não era mais possível naquele momento. Lembre-se, tá certo? Esse keynesianismo ele vai se modificar ao longo, né, das décadas, e na década de 80 surge no governo de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan, Inglaterra e Estados Unidos, a ideia de Estado mínimo, ou seja, o Estado vai começar a tirar a pressão da economia e vai intervir cada vez menos no setor produtivo, a não ser que haja uma crise muito forte em que o Estado, né, precisa atuar, tá certo? Mas naquele momento, em 29, realmente era necessário. Vamos lá, vejam esses quadradozinhos aqui, o investimento do Estado, estradas, barragens, pontes, etc. Prof, o que é isso? Isso se chama obras públicas. Ah, professor, mas se paga muito pouco, mas se paga a muitas pessoas, tá certo? Então, a questão do investimento do Estado no setor de empregos, né, faz com que haja, né, empregos oferecidos aos cidadãos que estavam desempregados e, claro, esse aumento de emprego faz com que a roldana da economia comece a girar lentamente. Entenderam? Então, muitos empregos, mesmo que com salário baixo, faz com que haja um consumo. Esse consumo faz com que lentamente, tá certo, aumente a produção. Ao mesmo tempo, esse consumo gera impostos, tá certo? E o aumento da produção também vai gerar impostos, o que faz com que o Estado tenha receita para continuar investindo. Compreenderam, gente? Veja, o Estado investe, cria empregos, os empregos, obviamente, aumentam a renda e, consequentemente, o consumo. Essa questão do aumento do consumo faz com que haja o aumento de produção. Esse aumento de produção, junto com o consumo, gera mais receita para que o Estado consiga investir. Não se esqueça que o Estado também vai investir na agricultura. Prof, por que na agricultura? É simples. Ele vai prender um pouco o homem no campo, tá certo? Para evitar o êxodo rural para as cidades, que já estavam abarrotadas, tá certo? De pessoas desempregadas. Com isso, as ideias de Keynes e a ação enérgica, de certa forma, de Roosevelt faz com que, aos poucos, tá certo, a economia norte-americana comece a se reequilibrar. Porém, esse equilíbrio completo só se dá com a Segunda Guerra Mundial, certo? Porque o produto que eles vão criar, tá certo, é um produto bélico que vai ser vendido principalmente aos países que estavam em conflito na Europa. Não se esqueçam também que em 1941, não é, os americanos atingidos, né, em Pearl Harbor pelos japoneses, terminam eles mesmos entrando na guerra, o que aumenta ainda mais a produtividade bélica americana, fazendo com que a crise, ao final da Segunda Guerra Mundial, estivesse sanada, transformando os Estados Unidos novamente, tá certo, num polo central do capitalismo internacional, ok? Porém, obviamente, nem tudo, né, são rosas nesse momento. A crise é superada, mas durante os anos 20, a crise na Europa ela vai ser muito forte, principalmente em uma nação que tinha perdido a guerra, que é no caso a Alemanha, por conta principalmente do Tratado de Versalhes, e na Itália, que apesar de vitoriosa, praticamente nada recebeu dos países, certo, vencedores. A França e a Inglaterra, né, terminaram não dando à Itália tudo aquilo que acenaram de possibilidade para que a Itália mudasse de lado em 1915, saindo da Tríplice Aliança e ficando ao lado da Tríplice Entente. O desespero, a fome, o desemprego,
a falta de perspectiva levaram tanto italianos quanto alemães a adotarem sistemas totalitários. Lembrando que o sistema fascista, criado em 1929, tá certo, vai ser a mãe de todos os regimes totalitários. Apesar de que em 24 também estava ali sendo preparado o totalitarismo lá dentro da União Soviética, tá certo? Em 24 chegava ao poder Stalin e o totalitarismo lá foi também muito forte. Nós temos o totalitarismo de direita e o totalitarismo de esquerda, fortes, coesos e, obviamente, tá certo, massacrantes em relação à população. Certo? Se a gente levar em consideração a ideologia fascista, a gente tem aqui, certo, como se fosse um quadro que mostra na realidade como essa ideologia ela atacava, como essa ideologia ela era forte, tá certo? Muito coesa, para que as massas em desespero aceitassem muitas vezes uma proposta que com certeza levaria o país a uma futura guerra ou ao desespero lá na frente. Veja, de acordo com a ideologia, a solução para os problemas sociais dos países seria a adoção de alguns princípios como o nacionalismo, com tendência à xenofobia. Prof, o que é xenofobia? Xenofobia é o ódio ao que vem de fora, ao estrangeiro, ao que não fosse aparentemente puro, e aí pegando principalmente o antissemitismo alemão, né? E o racismo, que é obviamente uma das grandes características desse nacionalismo exacerbado. Nesse momento, vão surgir duas grandes tendências, tá certo? Que é o nazismo e o fascismo, as duas extremamente racistas. Porém, tá certo? O racismo, o preconceito é muito mais forte na Alemanha por conta do antissemitismo, por conta da questão do ódio que vai se avoluntar, não é, dentro da Alemanha contra os judeus, o que provocaria o Holocausto, que seria a morte de 6 milhões de judeus, oficialmente falando. Okay? A militarização com o governo autoritário e expansionista. Militarização era um processo que na Alemanha era muito forte. Lembre-se da própria unificação alemã com Bismarck, tá certo? Essa característica ela já estava presente, certo? Então não é algo que nasce com o nazismo, é algo que já estava ali, na cerne, tá certo? Da própria criação do Estado alemão, né? Mas isso vai ser muito exacerbado por Hitler, ok? Principalmente levando em consideração o Tratado de Versalhes, que vai ser feito ao final da Primeira Guerra Mundial, ok? E uma ideia que surge principalmente de Mussolini, certo? Que era a ideia do corporativismo. Esse corporativismo era dê ao empregado, dê principalmente ao operário, aquilo que o operário precisa em termos de lei. Faça leis que ele fique satisfeito, porém controle com mãos de ferro o próprio operariado. Entenderam? A gente tem aqui no Brasil uma experiência e um exemplo muito forte que é com o grande presidente da República, que é Getúlio. Getúlio tinha essa mão pesada. Lembre-se que Getúlio vai criar as primeiras leis trabalhistas, tá certo? Mas o controle que ele exercia, não é, sobre o operariado, muito grande. O controle sobre o trabalhador era muito grande. A ideia de criar o pai dos pobres, aquilo ali foi algo para controle da população, principalmente a trabalhista, certo? Que era, obviamente, a grande população do país, e era a grande população da Alemanha, e era a grande população da Itália. Então, essa questão de criar leis, tá certo, para agradar a classe trabalhadora, muitas vezes por trás está a ideologia, né, de dominação, ok? Então, o corporativismo, não se esqueçam que aqui no Brasil nós tivemos a CLT. Em que era baseada a CLT? Na Carta del Lavoro, ou del Laboro italiana. Ou seja, meus queridos,
A Carta Trabalhista Brasileira foi baseada no corporativismo, tá certo, idealizado, né, por Mussolini. Compreende? Então, essa questão de dar, né, com muita facilidade algo ao trabalhador, certo? Obviamente, muitas vezes tem a troca. Na Europa, nós tivemos 4 grandes governos totalitários. Mussolini, que assume o poder na Itália já em 24, Hitler só assumiria o poder em 34, apesar de que houve uma tentativa, né, o Putsch de Munique já nos anos 20, e Hitler termina sendo preso, né, vai malograr a ideia de Hitler chegar ao poder ainda nos anos 20, mas Mussolini chega em 24, após a marcha sobre Roma, tá certo? E obviamente a postura de Mussolini, não é, como primeiro-ministro. O Hitler, ele termina levando o totalitarismo a um patamar ainda mais forte, ainda, né, mais perverso, principalmente por conta do Holocausto. Mas também tivemos o salazanismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Franco chegou ao poder com a ajuda direta de Hitler durante o período da Guerra Civil Espanhola, tá certo? E Salazar, né, ou o salazanismo, foi o último totalitarismo a acabar, tá certo? Já nos anos 70, com a Revolução dos Cravos lá em Portugal. Beleza, amores? Então, veja, esses 2 assuntos, eles são importantíssimos para a compreensão da Segunda Guerra e, obviamente, da própria Guerra Fria, tá certo? Os regimes que fomentaram a Europa entre os anos 30 e metade dos anos 40, obviamente, a questão da Segunda Guerra Mundial, terminaram ceifando a vida de 50 milhões de pessoas. Isso é muito emblemático, tá certo? Para a gente compreender o mundo que a gente vive hoje. Ok, queridos? Vamos lá, vamos para as questões. Os horrores da guerra na frente ocidental teriam consequências ainda mais tristes. Sem dúvida, a própria experiência ajudou a brutalizar tanto a guerra como a política. Se uma podia ser feita sem contar os custos humanos ou qualquer outros, por que não a outra? Quase todos os que serviram na Primeira Guerra Mundial, em sua esmagadora maioria soldados rasos, saíram delas inimigos convictos da guerra. Contudo, os ex-soldados que haviam passado por aquele tipo de guerra, sem se voltar contra ela, às vezes extraíam da experiência partilhada de viver com a morte e a coragem um sentimento incomunicável e bárbara superioridade, inclusive em relação a mulheres e não combatentes, que viriam a formar as primeiras fileiras da ultradireita pós-guerra. Isso é um texto, né, extraído da Era dos Extremos, de Erich Hobsbawm, que obviamente é um autor fascinante desse período em questão, ok? A Primeira Guerra Mundial foi um evento traumático para a história europeia, não apenas pelo enorme número de mortos, feridos e desaparecidos, mas também porque, de certa forma, preparou o terreno para a Segunda Guerra, em 1939. Tal fato se deve, em grande medida, aos atos dos países vencedores da Primeira Guerra em relação à Alemanha. Tratado de Versalhes, que foi considerada a maior responsável pelo conflito e punida com a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919. Essa situação, letra A, aproximou a União Soviética e os Estados Unidos, uma vez que lutaram juntas contra a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Essa relação entre União Soviética e os Estados Unidos, ela era afastada principalmente por conta da questão da visão de mundo das duas nações. A União Soviética era socialista, sai da Primeira Guerra Mundial socialista, não se esqueça da Revolução Russa, e os americanos, obviamente, cada vez mais capitalistas e controladores, diga-se de passagem, do mundo capitalista, não é? Falso.
B. Deu início à Revolução Russa? Não, a Revolução Russa, na realidade, não foi pós-guerra, e sim durante a guerra, né? Uma vez que lutando ao lado da Alemanha, a Rússia luta contra, porque a Rússia fazia parte da Tríplice Entente. França, Inglaterra e Rússia, ok? C. Levou a Alemanha a uma grave crise econômica e política, o que abriu espaço para a ascensão do regime nazista. Veja como se encaixa direitinho, né? Essa grave crise econômica, ela tem reflexo, né, dentro da sociedade alemã. Gente, a crise foi tão forte, tá certo, que se chegou a uma inflação de 30.000% ao ano, ou ao mês, 30.000% ao mês. Então imaginem, tá certo? O que era você sair às 7 horas da manhã para fazer uma compra e sair às 8 horas e ter diferença em preços. Era muito forte. Aparentemente está encaixadinha a letra C. Mas vamos ver o restante. Deu início ao chamado revanchismo francês contra a Alemanha, que perdeu para a França os territórios da Alsácia e Lorena. Veja, deu início ao chamado revanchismo francês contra a Alemanha, que perdeu para a França. Na realidade foi o contrário, né? A França, na realidade, vai perder a Alsácia e Lorena para a Alemanha, tá certo? O que vai, obviamente, fazer com que a França queira uma vingança, né, forte, mas mesmo assim essa perda, né, não é na guerra, não é durante a Primeira Guerra para a Segunda, é durante a Guerra Franco-Prussiana para a Primeira Guerra, tá certo? Quando a Alemanha se unifica, e ainda era a Prússia, ela vai tomar, né, o território da Alsácia e Lorena da França, tá certo? O que vai gerar o revanchismo francês, certo? O que gera da Primeira para a Segunda Guerra Mundial é o revanchismo alemão em relação à França, principalmente por conta do Tratado de Versalhes. Letra E. Declarou a Inglaterra a grande vencedora da guerra e a colocou na posição de maior potência imperialista durante todo o século XX. Essa posição imperialista, a Inglaterra perde, né? Ou começa a perder ao final da Primeira Guerra Mundial e se consolida ao final da Segunda, já que a grande potência imperialista do século XX vão ser os americanos, ou seja, os Estados Unidos, ok? Letra C, né? A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Berlim de 1936. Hitler fez uma Olimpíada para mostrar a superioridade da raça ariana, né, em Berlim, 1936. Como não estávamos ainda em guerra, tá certo? A Olimpíada serviria para mostrar a ideologia nazista ou a ideologia fascista, tá certo? Porque, obviamente, a Itália foi com tudo também para essa Olimpíada. Porém, né, vários atletas negros, tá certo? Talvez tenha sido o maior exemplo, né? Ganhou provas de corrida, de salto, mostrando ao ditador que, na realidade, a postura que se tinha em relação a essa suposta superioridade, ela era completamente equivocada, ok? Mas imaginem o quanto, né, Hitler sonhou, tá certo, com a suposta superioridade colocada abaixo, tá certo, por atletas principalmente norte-americanos. A cerimônia de abertura das Olimpíadas de 1936, ilustrada na foto, apresentou alguns dos símbolos e ideais do nazismo. Vamos voltar para a foto? Vejam, grandiosidade, suntuosidade, né, que os alemães, imponência que passava os alemães em relação a o que deveriam demonstrar para o mundo, né? Símbolos e ideias do nazismo. No contexto das competições esportivas, um dos principais valores da propaganda nazista com relação à identidade nacional alemã é, letra A, autenticidade da cultura, não tem sentido, não é? Superioridade do povo,
Olha a superioridade ariana aí presente, não é isso? A ideia que Hitler tinha de que o povo alemão era superior aos outros. Grandiosidade do território, a Alemanha não tinha um território, né, tão grande assim, tá certo? E modernidade da economia, o território alemão era bem menor do que alguns territórios ao redor do mundo. Mas a ideia de superioridade, tá certo, da raça ariana estava ali presente, tá certo, na cerimônia, ou pelo menos era uma tentativa de Hitler passar isso, ok? Terceiro, 1915, certo, e 1939. Essa imagem de 1915, obviamente, tem a ver com o Império Turco-Otomano, certo? E, obviamente, em 39 tem a ver com Adolf Hitler. Veja, o cartaz acima divulgado no aeroporto, nas ruas e nos ônibus de Yerevan, capital da Armênia, faz alusão ao líder otomano Talat Pasha e a Adolf Hitler. A imagem é uma das muitas espalhadas pela cidade para lembrar o centenário do massacre de até 1,5 milhão de armênios nas mãos dos turcos otomanos, cujo império estava se desintegrando em meio à Primeira Guerra Mundial. Obviamente, o Império Turco-Otomano vai lutar ao lado dos alemães, né? Muitos eram civis deportados a regiões desérticas, onde morreram de fome e sede. Outros milhares foram massacrados. No centro da cidade, muitos pontos de ônibus exibem fotos de sobreviventes. Bom, eu acho que os museus, principalmente nos países onde esses massacres aconteceram, na Alemanha, na Polônia também tem muitos, principalmente ligados a campos de concentração, mostra a realidade em que o povo europeu submete quem os visita. É como se fosse uma imagem para que nunca fosse esquecida. Ok? Através da lembrança do massacre dos armênios em 1915, é possível comparar experiências históricas com o objetivo de fomentar na atualidade práticas sociais de reconhecimento de. Ora, por que os alemães ainda mostram o que aconteceu durante o nazifascismo? Obviamente é um aviso, tá certo? E uma lembrança para que obviamente esses massacres não aconteçam novamente. Essas heranças, elas são extremamente importantes para que se evite novos massacres. Percebam que apesar dessa herança, apesar de tudo que se mostra, de vez em quando ainda tem, né, infelizmente, né, uma ou outra característica nesse sentido. Vamos lá. Letra A. Atos de genocídio e reparação. Sim, lembrando que esse cartaz mostra claramente, não é, o turco e o alemão, ok? Atos de genocídio e reparação das famílias vitimadas. Ações do expansionismo e continuidade das disputas territoriais. Projetos de totalitarismo e permanência dos regimes autocráticos. Estratégias de conquista e convocação de tribunais internacionais. Amores, atos de genocídio e reparação das famílias vitimadas. Por isso as fotografias, por isso, tá certo, a questão da imagem, tá certo, que lembre os responsáveis por esses genocídios. Não podemos esquecer de forma nenhuma, tá certo? 1,5 milhões de armênios mortos, 6 milhões de judeus mortos por Adolf Hitler. Aqui a imagem, né, do partido fascista de Benito Mussolini em 1934. Aqui um poema, tá certo? Si significa sim em italiano, tá certo? Lembrando lá, né, a questão do si, né, junto com a imagem de Benito Mussolini. A Bela Cial, né, querida a Deus, esta manhã eu acordei, querida a Deus, querida a Deus, querida a Deus, adeus, adeus.
Esta manhã eu acordei e encontrei um invasor. Ó membro da resistência, leve-me embora. Querida a Deus, querida a Deus, querida a Deus, a Deus, a Deus. Ó membro da resistência, leve-me embora, porque sinto que vou morrer. E se eu morrer como membro da resistência, querida a Deus, querida a Deus, querida a Deus, a Deus, a Deus. E se eu morrer como membro da resistência, você deve me enterrar. E me enterre no alto da montanha, querida. A Deus, querida, a Deus, querida, a Deus, a Deus, a Deus. E me enterre no alto da montanha, sob a sombra de uma bela flor. Belo poema, né, minha gente? A fotografia anterior resiste à fachada do Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini em 1934, ano em que o seu comparsa, né, chegava ao poder na Alemanha fascista. A música Bella Ciao foi um hino cantado contra o fascismo de Mussolini e as tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O que não deixa de ser um poema, né, em forma de música. Em 25 de abril de 1918, quando a Itália celebrou 73 anos da sua libertação do nazifascismo, a canção foi entoada em várias partes do país. Sobre os usos da imagem da música, assinala a alternativa correta. Através de vários mecanismos de propaganda ideológica, a coerção física, os italianos foram forçados a entoar a música Bella Ciao, a fim de demonstrar publicamente sua adesão ao fascismo. Não, na realidade era contra o fascismo, tá certo? A letra B, por se tratar de um produto da indústria cultural com forte apelo comercial, compreende-se a circulação e o consumo desta música em plano global, em várias mídias, shows, músicas, novelas e séries. Nesse sentido, a imagem é um cartaz caracterizado pela neutralidade política. Não é neutralidade política. Ali era a mostra, na realidade, do que era o nazifascismo, da interferência, tá certo, na ideia livre da população da Itália, que não se podia pensar, tá certo, fora daquilo que se colocava, né, como a ideia correta, que era, obviamente, naquele momento, o próprio fascismo. Letra C. Trata-se de uma música de alcance internacional, entoada em várias partes do mundo, em diferentes contextos de resistência política contra o fascismo, regime caracterizado pela adesão da massa em relação ao seu líder, como explicita a fotografia, obviamente, ali na sede do partido de Benito Mussolini, não é? Então, encaixa-se a letra C. O gesto que recupera em 2018, esta canção sugere uma semelhança entre o tempo de antes do fascismo e o de hoje, aproximando Silvio Berlusconi de Mussolini, dirigente retratado na fotografia antes como agora. Bella Ciao exalta a resistência, identificando-se como uma canção nacionalista. Não pode ser uma canção nacionalista, é uma canção da liberdade, tá certo? Nem sempre o nacionalismo, ele na realidade, e principalmente o fascismo, tá certo, deve ser entendido como democracia, não é? Obviamente ali a letra C. A educação militar fazia parte de toda a estrutura do ensino que visava formar o novo homem, através de uma educação integral que envolvia o lado psicológico, físico e social. No começo do governo, as aulas de educação física se converteram no cenário ideal para preparar os corpos e as mentes dos jovens para o espírito guerreiro. Rosa Cristina Souza, Pequenos Soldados do Fascismo, a educação militar durante o governo de Mussolini. A educação das crianças e jovens, como a implementada pelo governo fascista na Itália, tinha por objetivo formar cidadãos apoiadores do socialismo e do movimento operário de forma nenhuma, não é? O socialismo bate de frente com o fascismo italiano, não é? E o movimento operário, idem, certo? Adeptos do nacionalismo e da subordinação hierárquica. Partido, tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado.
Palavra de Benito Mussolini, né? Simpatizantes da democracia e das liberdades individuais, defensores das inovações modernistas e da emancipação feminina. Emancipação feminina, minha gente, dentro de um regime extremamente totalitário, tá certo? Obviamente, né? Adeptos do nacionalismo e da subordinação hierárquica. Gente, abraço grande para vocês, até a aula, né, presencial na semana que vem, não percam, tá?